Bom, dando continuidade ao livro de 2 Coríntios, hoje o capítulo 6, quero dizer que estou muito contente com o retorno que eu tenho recebido. É uma proposta simples, como eu já compartilhei, de dividir aquilo que me abençoa, né? Aquilo que eu estudo, falo no meu coração, e eu acho que vale a pena dividir porque é a palavra de Deus, né? A bênção de Deus para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus. Paulo havia acabado de falar no capítulo 5 do ministério de reconciliação que foi dado a nós. Paulo já usou a palavra embaixadores e aqui ele usa a palavra cooperadores. E é muito interessante o que Calvino fala aqui de cooperação. Ele vai falar de que nós precisamos ser os cooperadores mais bem preparados possíveis, os mais dedicados, os mais dispostos, disponíveis, insistentes. Então ele chama a uma responsabilidade de cooperar até o fim, a cooperar no sentido de dar tudo que a gente pode para essa obra, para esse trabalho, para esse ministério de reconciliação, para essa proclamação de evangelho. E por outro lado entendemos que somos cooperadores, logo a obra final não é nossa. E isso é esperança, ânimo e consolo para a gente, porque naquilo que a gente não pode fazer, aonde não podemos ir, Deus, que é o soberano, né, o dono dessa obra, o condutor de toda essa obra, ele faz e realiza. Então essas duas medidas em que eu coopero, sou chamada a cooperar, é uma proposta de Deus para a minha vida, é essa de compartilhar essa tarefa lado a lado ali, né, dele, apesar de, como Paulo falou, somos vasos de barro, falta palavra, falta às vezes testemunho totalmente eficaz, né, porque somos vaso, mas ainda assim somos chamados a ser cooperadores. Gente, isso daí a gente tem que lembrar constantemente, porque a nossa natureza nos reduz mesmo, ela nos faz pensar, quem sou eu para falar dessas coisas? Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, às vezes eu não fiz, mas você conhece seu coração, sabe dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e fala, como é que eu vou falar disso se eu sinto isso, se eu penso aquilo? Deus usa vaso de barro porque a obra é dele. A gente vai dar tudo o que a gente tiver. De novo, os melhores, os mais bem preparados, os mais disponíveis, os mais dedicados, mas a glória não está nisso. A glória da obra está em Deus, que realiza, não só que a gente tem garantia de que Ele realiza, mas que Ele sempre realiza muito além. A gente dá o nosso pó, os nossos trapos, né? Falando desse jeito em comparação àquilo que Deus é e àquilo que Ele faz, né? Mas a gente dá tudo que a gente tem e às vezes é tão pequeno, mas Deus, que é o Senhor, né? Deus que é o soberano sobre todas as coisas, Deus que é a mão forte que conduz e que acolhe, Ele vai superabunda, Ele vai e faz mais. Às vezes a gente oferece um ouvido, gente, um ouvido. E aquele ouvido traz esperança para a vida de quem está falando. Mas era só o ouvido, que às vezes você estava ali entediado de estar ouvindo. Às vezes não suportando mais ouvir. E Deus usa aquilo para dar esperança a alguém. Isso aconteceu recentemente, isso acontece com a gente, né? Com todos vocês, eu sei que já aconteceu. Da gente às vezes dá isso, um ouvido, um tempo, uma carona, oferecer uma ajuda que nem demandou da gente tanta coisa, nem tanto tempo, mas para quem recebeu era exatamente o que a pessoa precisava. Às vezes um versículo que você manda, um oi que você dá, enfim, entrega ao Senhor. Ele nos habilitou para boas obras, Ele nos chamou para sermos embaixadores, ministros de reconciliação, cooperadores. Então faz a sua parte, com a garantia de que na dele Ele sempre superabunda, surpreende. E você é co-participante disso tudo. Olha só que privilégio, que bênção.
insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. A graça de Deus aqui, Calvino vai dizer que é o Evangelho, né? Então Paulo vai dizer, olha, eu sou cooperador de Deus, eu sou como cooperadores de Deus, que eu e os meus, aqueles que compartilham comigo do ministério, né? Apolo, Pedro, Timóteo, Silas, nós somos cooperadores. E porque sou cooperador, eu tenho que insistir com você, não recebe esse evangelho em vão. Não faz mau uso daquilo que você tem ouvido. E agora vai vir um alerta tremendo, um alerta de peso, um alerta que agora, nesse momento que eu sou limitada e que então o Espírito Santo faz o que eu não posso fazer, que ele traga esse peso sobre a sua vida, que é esse alerta que Paulo vai dar agora. Que você sinta esse peso, para que então você não receba esse evangelho em vão. Ele vai dizer, pois ele diz, versículo 2, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Isso aqui é uma referência ao capítulo de Isaías 49, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Dá uma lida no 49, se puder ler o 48 também, são lindos. É Deus, é o profeta revelando a encarnação de Jesus, né, como servo. Esse lugar de servo que Jesus se coloca a nosso favor. E ele vai dizer que Deus, então, está preparando esse tempo favorável em que eu ouvi no tempo favorável, é Deus ouvindo a Jesus. Em que sentido? De que o sacrifício de Cristo por nós na cruz, esse é o Evangelho. Vou repetir o Evangelho aqui. Eu não sei se você já viu outros vídeos ou não, se esse é o único vídeo que você vai ver. Então, como cooperadora insistente, eu vou falar novamente do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a boa nova do Evangelho, é de que do céu Deus mandou para nós salvação. Que salvação é essa? A de sermos reconciliados com Deus, a de voltarmos ao sentido da nossa existência. Fomos criados para Deus. O pecado nos separou de Deus. O pecado fez uma separação eterna. O pecado trouxe morte. O pecado trouxe afastamento, cegueira, surdez, dureza de coração. Trouxe todas essas obras mais que a gente vê, que fluem da mente do homem, da mão do homem. Mas Deus, ele desde antes da fundação do mundo, ele decidiu que teria um povo que seria dele. Ele nos quis para ele. Ele nos quis compartilhar daquilo que ele vive na Trindade, desse amor, dessa bondade, de tudo aquilo que flui dele, que é maravilhoso, ele quis compartilhar com a gente. E o pecado não pôde separar, só que Deus não podia nos aceitar em pecado. Então ele nos deu Cristo, que veio, encarnou na sua. Nós cremos na concepção totalmente divina de Cristo. Cremos que um anjo apareceu para Maria e falou, bendita és tu, que vai gerar no teu ventre o Salvador. E concebeu um bebê na barriga de uma mulher, miraculosamente. Nós cremos nisso, nós cremos nessa salvação. E toda vez que essa salvação é anunciada, toda vez que esse evangelho é proclamado, a porta do reino de Deus se abre. É tempo favorável. Então, o tempo favorável aconteceu na plenitude dos tempos, quando Cristo encarnou, foi crucificado, deu sua vida por nós, ressuscitou. Aquele momento ali é o tempo favorável em que Deus recebeu o sacrifício de Cristo por nós, e toda vez que esse evangelho é pregado, esse tempo se torna favorável. E qual é o peso que você tem que sentir? Não rejeita, porque este tempo favorável não será todo o tempo até o fim. Ele vai dizer agora aqui, no final do versículo 2, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Toda vez que você ouve sobre esse evangelho, sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, toda vez que você ouve sobre isso, o tempo de prestar atenção nessa mensagem é agora. Porque se por um lado a gente sabe que no fim, já falei em outro vídeo que a gente crê no fim de todas as coisas, que
Um dia Jesus não virá mais como Salvador, mas sim para implementar o seu reino. E aí então os mortos ressuscitarão, cremos nisso. Eu adoro falar naquilo que a gente crê. Eu amo falar naquilo que a gente crê, porque eu sei que para quem nunca ouviu sobre essas coisas, parece coisa de doido. Mas como são coisas preciosas, eu creio na ressurreição. Eu creio na restauração, na glorificação do corpo. Que nós vamos ter um corpo, sim, sem doença, que não envelhece. Vamos seguir, vamos lá. Eu creio, como eu disse, né, no nascimento de Cristo dessa forma. E a gente, ao falar dessas coisas todas, eu creio no fim, no fim da história, né? Já falei disso em outro vídeo. E aí, então, quando Jesus vier para julgar todas as coisas, para recompensar as boas obras que Ele mesmo nos habilitou a fazer, para julgar todo o mal que já passou pela face da terra e punir eternamente, e, enfim, quando todas essas coisas acontecerem, aí mais não vai ter tempo para salvação. Esse tempo favorável vai ter terminado neste dia. Mas toda vez que você ouve o Evangelho e você fala agora não, depois, essa porta também está se fechando para você, porque ninguém tem esse controle de dizer quando vai aceitar Cristo como seu Salvador, ninguém tem esse controle. Quem inclina o coração do homem, quem abre essa porta é Deus. Então, cuidado para não rejeitar essa voz, cuidado para que seu coração não endureça e o tempo da salvação passe por você. Então, ouve com carinho essa mensagem, esse chamado, por isso esse peso. Eu ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ele vai seguindo, versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Eu já falei que toda a insistência de Paulo em se defender visa unicamente o zelo dele pelo evangelho, pelo ministério dele. A gente sabe que tem marcas que autenticam ou não aquilo que você fala, para qualquer situação, muito mais na proclamação do evangelho. Você ouve aqui eu falando sobre o tempo aceitável, sobre a salvação em Cristo. O que é essa salvação? O que é essa boa nova? É Deus chamando o homem para se reconciliar. Não há nada que possa separar o homem de Deus. Ele propiciou um caminho, Ele abriu uma porta. Então passa por esse caminho, passa por essa porta, aceita pela fé essa salvação. Passa de novo a ter relação com Deus, a ver Deus como um bondoso, como um Pai, como aquele que é o sentido da sua vida, é o que traz sentido para isso tudo. E para que você ouça essas coisas e isso, para que eu possa falar com alguma autoridade, eu tenho que ter marcas na minha vida que autentiquem isso. É o que Paulo está falando, olha, eu me preservo, eu tenho uma determinada conduta porque eu sou fruto, né, dessa transformação que eu tive quando eu recebi o Evangelho. Eu sou fruto do Espírito Santo em mim, então eu tenho uma marca, eu tenho um zelo, eu tenho uma autoridade, eu tenho um poder testificado por esse Espírito, unicamente para que quando eu fale, a minha mensagem seja validada. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Você pode ter, como Paulo, não é toda vez que Paulo falou, aí o tempo favorável para a salvação. Não é toda vez que Paulo falou que todos se converteram, que todos aceitaram a mensagem. Mas ele está falando com gente convertida, ele está falando com uma igreja que nasceu por conta da palavra dele, da pregação dele, do ministério dele, das marcas dele. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Diante de vocês que ouviram, ele já falou antes que a principal carta de apresentação dele era a consciência restaurada dos coríntios, era a nova vida dos coríntios, era essa vida com Deus, com Cristo, que agora eles tinham com o poder do Espírito. Então ele vai dizer o seguinte, olha, para que isso tudo acontecesse, eu chamo vocês a olharem para mim e para o meu ministério. Porque eu não dei motivo de escândalo em ocasião nenhuma para
jogar por terra tudo aquilo que eu falei diante de vocês. E agora? Agora vamos lá, agora vai ter choradeira, porque eu acho assim tremenda as marcas de Paulo, tudo isso que ele vem falando o tempo todo, toda essa defesa. Ele começou a carta falando: olha, não desprezem o meu sofrimento, preste atenção qual é a lógica aqui do reino. O fato de eu ter sofrido muito, mostra muito cuidado de Deus para mim, isso é testemunho por mim, esse é testemunho para vocês. E agora ele vai descrever, então, por que o ministério dele tinha legitimidade, por que não caía em descrédito, não podia cair em descrédito. E aí é tremendo, vamos ler. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Ô Senhor, esse homem aqui é muito precioso e é um modelo para a gente. Eu fico pensando no homem que passou por isso tudo, tendo que se defender diante de gente que é fruto do amor dele, né? Dessa dedicação dele. Vamos lá. Recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza. Não é que ele não tenha ficado triste com as coisas pelas quais passou, é claro que ficou. Só que em nada disso ele abriu mão de se manter firme na proclamação do Evangelho, no chamado dele de cooperador, de embaixador, de ministro da reconciliação. Versículo 5, em açoites, prisões e tumultos, e quantas? E aí você pode me perguntar, mas eu tenho que ter açoite, prisão e tumulto, ter sido, né, vítima de tumulto para poder ter marcas que autenticam a minha pregação, que autentica a minha fala sobre o Evangelho? Não. Mas você tem que ter essa disposição. A disposição que se um dia você precisar sofrer açoites, passar por prisão e tumultos, você se entregar àquele, né, que ele fala lá no versículo 1. Olha, a gente já tinha até... a gente já estava desenganado, né? Mas Deus, que cuida da gente o tempo todo, veio sobre nós, né? É o primeiro vídeo que, parênteses aqui, o primeiro vídeo eu apaguei, vou regravar em algum momento, vou voltar com ele para lá, que é o vídeo que ele fala sobre a consolação. Aí ele fala: em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, a santidade dele, na conduta dele sem escândalo, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. Ele foi desonrado, mas ele seguia. Ele era difamado, mas ele seguia. Tidos por enganadores, esse homem tido por enganador, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, porque o sentido da vida para Paulo era Cristo. Então, ainda que o corpo, né, a habitação temporária, essa tenda, sofresse açoite, prisão, por dentro o homem interior se renovava, né? Mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Eu fui dar a pausa, apertei errado, eu vou seguir daqui para não perder o vídeo. Senhor, vamos lá. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Ele se fez de pobre para que a riqueza do Evangelho chegasse até as pessoas. Nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo que era importante, tudo que de fato valia a pena, Paulo possuía. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Ele deu tudo que ele tinha. Por isso que a rejeição aqui se torna mais, assim, mais hedionda, se torna mais grave, porque é de um homem que padeceu de tudo para que essas pessoas pudessem ouvir essa mensagem, para que essas pessoas pudessem ter a vida transformada. Então ele fala: olha, nós falamos abertamente, abrimos todo o nosso coração,
não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. E aqui, Calvino vai dizer nessa justa compensação, ele vai usar a figura, vai dizer, vou ter que ler aqui porque as palavras, né, são em hebraico e eu não vou saber, não sei nem se a pronúncia que eu vou dizer exatamente essa, mas eu tenho que falar dessa justa compensação aqui porque é muito bonito. Ele vai dizer que o que forma a compensação, a retribuição no original, deriva da palavra, do mesmo derivado da palavra cegonha. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a cegonha em inglês fala, né? Em inglês cegonha é stork, se deriva de otopir, me desculpem se a pronúncia não foi essa, que é feição. No hebraico, esse nome da cegonha é chassidá, que se deriva de chised, que é beneficente. Então ele diz que a cegonha, o nome deriva, esse nome que deriva, essa beneficência que dá origem ao nome cegonha, porque ela é uma ave que quando os filhotes não podem se alimentar, ela supre os filhotes, né? E quando as aves mais velhas não podem mais, não tem força para voar, as cegonhas mais novas carregam as cegonhas mais velhas. Então, por isso que ele fala, ele trabalha essa raiz das palavras, essa origem das palavras de cegonha no inglês, cegonha em grego, cegonha em hebraico, para mostrar essa questão da justa retribuição. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu amei vocês, eu abri o coração, meu coração estava expandido. Quando a gente está angustiado, o coração fica apertado, pequeno. Paulo diz, olha, o meu coração estava aberto. Para mim foi prazer, foi honra, foi alegria. O que eu tenho por vocês é amor. Vocês são para mim como filhos. E eu tratei vocês como filhos e, agora fazendo associação com a cegonha, e dei a vocês alimento quando vocês precisavam, como vocês não tinham como se prover. Quando vocês não sabiam que existia essa comida maravilhosa, eu provi vocês dessa comida. Agora o mínimo que eu espero de vocês é essa justa retribuição. Que então agora vocês me carreguem nas costas, né? Vamos dizer assim, que essa justa retribuição da relação pais e filhos, né? Os pais cuidam dos filhos e depois quando os pais mais velhos então precisam dos filhos, os filhos retribuem. Não há nada mais... não deveria haver nada mais natural que isso, apesar de a gente saber que não é isso que sempre acontece. Por isso que se torna tão hediondo, né? Essa não retribuição. Um homem que passou por isso tudo, que mostrou todo esse zelo, toda essa entrega, sendo questionado, tendo seu ministério colocado em dúvida, sendo desprezado, sendo todos os seus sofrimentos, né, colocado como motivo de escândalo e não de honra. Então ele fala, o que eu espero de vocês é a justa retribuição, porque amo vocês como a filhos, cuidei de vocês como de filhos. Agora vocês, por favor, cuidem de mim como pai zeloso que sou. Me dê essa justa retribuição, né? Sejam beneficentes, sejam amorosos, sejam caridosos, porque não foi pouca coisa que eu passei por vocês.